Então nós estamos vendo aí, lendo a Bíblia, onde é que nós estamos falando que a escolha ela é do homem, ela sempre vai ser do homem. Que Deus ele não é um controlador. Que Deus ele quer verdadeiros adoradores, não robôs controlados. Que o Espírito Santo não controla ninguém. O Espírito Santo ele dá a direção do que fazer e do que não fazer. Ele vê as circunstâncias para nós podermos escolher se nós iremos adiante fazendo aquilo que é errado ou se nós simplesmente iremos fazer o que é certo. Preste bem atenção, Deus ele não vai controlar ninguém. O Espírito Santo não é controlador, repito. O Espírito Santo, tanto que o Espírito Santo que ele não é controlador. Que eu vou provar para você que Deus ele não controla ninguém. Você acha que Deus na sua infinita bondade, misericórdia, não quer que o bandido se converta? Não quer que a prostituta deixe a prostituição? Não quer que o mentiroso deixe a mentira, que o adúltero deixe o adultério? Então por que ele não muda essas pessoas? Porque ele quer que as pessoas tomem a decisão por si, de segui-lo e de abandonar aquilo que é errado. O Espírito Santo, ele quer um corpo que o aceite. Não um corpo para ser controlado. Deus não nos criou para sermos controlados. Tanto que ele deu poder ao homem de domínio sobre as coisas terrenas. Eva, ali, juntamente com Adão, tiveram a oportunidade de dizer: não irei fazer isso. Não irei fazer isso. Mas eles preferiram ir para o caminho errado, como muitas pessoas estão fazendo hoje. Estão indo para um caminho errado, achando que estão certas, aproveitando da sua influência, ou no mundo digital, ou no seu conhecimento bíblico, ou seja lá o que for, para poder fazer o que é errado, e assim achar que Deus ele é obrigado a aceitar tudo que é de errado. E nós vimos lá em Jeremias que Deus não coaduna com o erro. Não coaduna. Deus ele não coaduna com aquilo que é errado. E agora vamos lá em Deuteronômio 28. Depois você confere aí em Gênesis capítulo 3, onde é que começa a falar sobre a queda do homem. Depois nós vamos ver também, vamos analisar a cena entre Caim e Abel. Deus disse para Caim: por que é que o seu rosto está desse jeito? Por que você está com raiva, Caim? Caim, se você proceder bem, você será aceito, Caim. O pecado está diante de ti e compete você a dominá-lo. Ei, até o domínio do pecado cabe a nós. Exceto quando há uma possessão maligna, como nós vimos, isso nós podemos ver lá nos livros dos evangelhos. Aquele jovem que ora se atirava na água, ora no fogo, ora na água, ora no fogo. Ali uma possessão maligna que não tinha um controle sobre o corpo. Mas uma coisa que Deus colocou em cada um de nós chama-se consciência. E essa consciência é nossa, é minha. O poder de escolha é meu. Eu decido o que eu irei fazer. Se eu vou seguir a Deus ou não. Se eu vou obedecer a palavra dele ou não. Sou eu quem decido. Sou eu quem decido. E Deus, na sua infinita graça e no seu amor, ele fala assim: já que você quer escolher isso, escolhe. Eu não posso fazer nada por você. Essa é a verdade. Uma prova disso foi quando o filho pródigo pede todos os bens do pai. O pai de maneira alguma tenta segurá-lo. Ele simplesmente, ele deu a parte que cabia a esse jovem e falou: pode ir. E quando chegou lá fora, esse jovem ele arrebentou a cara. Ele não comeu a comida dos porcos, ele desejou comer a comida de porco, da qual nem comida de porco ele teve. Isso para ver o tamanho do sofrimento que esse jovem deve ter passado lá fora. Gastou todas as suas riquezas, gastou todos os seus bens, sabe, com certeza com prostituta, com bebidas, com um monte de coisa, perdeu tudo. E depois ele viu: vou voltar para a casa do meu pai. Será que não está na hora de você voltar para a casa do pai? Você saiu por causa de um irmão perturbado, endemoniado, usado por Satanás, um pastor que foi infeliz na sua fala, pastor, entre aspas. Deixa eu falar uma coisa para você: pastor que é pastor de verdade, não importa a igreja que você frequenta,
Se você precisar de um atendimento, esse pastor ele vai te atender porque ele é pastor de ovelhas. Ele não é pastor da igreja A, B, C ou D. Esse pastor, quando o pastor ele é pastor de ovelhas, ele atende a todos. Eu conheço um único pastor que abaixo do Senhor Jesus Cristo faz isso. Você pode ser da igreja Assembleia, você pode ser da Metodista Batista, você pode ser. Mas se você procurar esse pastor para ele poder te dar direção, ele vai te dar direção. Independente, ele não vai chegar para você e vai falar assim, procure o pastor da sua igreja. Então ele não é pastor de ovelhas. Ele é pastor de igreja A, B, C ou D. Ele não é pastor do reino de Deus. Ele é pastor da igreja A, B, C ou D. Porque o verdadeiro pastor, ele cuida de ovelhas. Ele cuida de pessoas. Ele cuida de almas. E não de uma determinada congregação ou não de uma determinada denominação. Mas ele cuida de ovelhas. Ele vai chegar. O que posso fazer por você, meu querido? O que posso? Porque tem pessoas que precisam de direção, tem pessoas que precisam de alguém falando alguma coisa para ela, tem pessoas que precisam de alguém orientando, dando a direção, porque o Senhor Jesus, ele deu a direção, ele orientava, ele mostrava às pessoas, e assim ele mostrou para os discípulos fazer o mesmo. Agora, pastor, que muitas das vezes você vai procurá-lo e ele não te dá a direção e ele fala para você, procure o pastor da sua igreja. Esse não é pastor. O irmão que tem um cargo de presbítero, de obreiro, seja lá do que for, e chega uma pessoa que enxerga nele um homem de Deus e pede a ele uma direção e ele fala, procure o pastor da sua igreja. Ele não é pastor, ele não está cuidando de almas. Ele não quer saber de cuidar de almas, ele quer saber de cuidar da denominação dele. Isso chama-se egoísmo. Egoísmo. Isso não é pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele cuida de almas, independente de qual religião seja e de quem está chegando até ele. Vamos continuar esse vídeo lendo a Bíblia.